Caso você ainda não seja inscrito no canal, clica aqui no botão abaixo para que você possa se inscrever, aproveite e ative as notificações. E não esquece, deixe também um comentário porque isso é muito importante. Agora, vai lá, assiste o vídeo e Deus te abençoe. Hoje vou estar ministrando nessa temática, guardados para viver a promessa. Saiba que você está sendo guardado. O Senhor, Ele está te guardando. Por isso que você está aqui nessa noite. Amém? Josué, capítulo de número 6. Desculpa. 6 é depois. Não, estava certo, irmãos. Desculpa de novo. Eu que passei errado para eles. É 6:22. Na verdade, eu vou fazer a leitura de alguns versículos para que os irmãos eles percebam, né, toda essa contextualização daquilo que a gente quer trazer, tá? Então vamos ler primeiramente aqui versículo 22 do capítulo 6 de Josué, que vai dizer: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. No capítulo 2, vou ler também alguns versículos. Versículo 9, primeiramente, vai dizer, 8 e 9. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo 15. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Versículo 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Estenda sua mão na minha direção, pois eu sou necessitado da graça de Deus. E como a gente vai, perceber, tantos homens que já têm ministrado em cima desse texto, que houve um fator que foi determinante para o sucesso daquilo que Deus ele estava para realizar nesse momento em Jericó, que foi o fator chamado unidade. E nós precisamos entender realmente o poder da unidade, o suporte que nós precisamos e que nós precisamos também estar direcionando para vocês. Eu estarei aqui ministrando essa palavra, mas existe algo sobre a sua vida que precisa ser liberado sobre mim para que volte novamente para você. Porque isso é um corpo. Então, estenda sua mão e interceda por mim nesse momento. Pai, Senhor, nós estamos diante de Ti. Estamos, Pai, diante da Tua palavra que é santa, Tua palavra que é fiel, Senhor. Deus, o Senhor conhece, Pai, aquilo que cada um dos Teus filhos aqui tem vivido. O Senhor sabe, meu Deus, as nossas fraquezas. O Senhor conhece, meu Pai, ó Deus, o que cada pessoa tem passado, Pai. E o Senhor, meu Deus, tem poder para agir e fazer conforme a Sua vontade. E que assim seja em nosso meio, Pai. Que não seja a vontade do Rodrigo, que não seja a vontade dos pastores, que não seja, Pai, a vontade de nenhum dos irmãos aqui, mas que seja a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito possa visitar cada um dos meus irmãos neste momento, Pai. Que eles possam ter o seu coração consolado, fortalecido. Que eles possam, Senhor, meu Pai, lembrar daquilo que o Senhor um dia já disse para eles. As Tuas promessas, Pai. Que o Senhor possa trazer à memória aquilo que traga a eles esperança, Senhor, meu Pai, neste dia. Para que eles possam, meu Deus, ter um pouco mais de força para caminhar até aquele glorioso dia, Pai. Aonde nós veremos a Tua tão gloriosa promessa se cumprindo, aonde nós estaremos eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cura nesse momento, meu Deus, aqueles que estão enfermos. Que eles possam ser curados em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, aquilo que adentrou aqui, Senhor, meu Pai, talvez com uma doença psicossomática, depressivo, meu Pai, que ele seja fortalecido, que ele seja liberto, Senhor, meu Pai, das cadeias emocionais que possam estar em torno da sua alma, que caia por terra em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e ele possa neste momento, Pai, adentrar, Senhor, meu Pai, em um lugar de alegria no Espírito, aonde, Pai, não haja mais tristeza. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te entronizamos e bendizemos o Teu santo e bendito nome.
Amém. Amém. Pode sentar. Vivemos dias onde, por mais que muitas das vezes a gente veja templos, comunidades, congregações repletas de pessoas, ainda assim a gente consegue perceber que existe um elemento que cada vez mais está se enfraquecendo. Até porque o próprio Jesus disse que seria assim, e esse elemento é o elemento chamado fé. Jesus, quando ele vai falar com os seus discípulos, trazer um ensinamento utilizando de uma parábola, onde ele vai falar sobre a perseverança, a necessidade de se perseverar em oração, a parábola que se encontra lá em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Ele vai no final de todo o relato dele, onde ele fala dessa necessidade de nós estarmos orando, buscando a presença de Deus, a presença do Pai. Ele vai finalizar fazendo uma pergunta: achará fé na terra? Então Jesus aqui ele está trazendo para nós uma perspectiva e que nós precisamos nos atentar. Que nos últimos dias que precederiam o seu retorno, a sua volta, a humanidade, o próprio povo de Deus estaria se esvaindo, se desvanecendo na sua fé. Aonde a sua adoração, aonde o seu culto, aonde o seu levantar de mão, aonde tudo aquilo que nós muitas das vezes expressamos como culto a Deus, poderia talvez não ser de fato direcionado a Deus. Porque muitas das vezes nós não estamos fazendo ou agindo como o salmista Davi, que ele disse: a minha confiança não está em carros nem em cavalos. Ou seja, Davi ele está expressando que a sua confiança na totalidade da sua existência estava direcionada tão somente a Deus. Ainda que ele tivesse todos os recursos à sua disposição, quando já estava na posição de rei, a gente vai perceber que esse homem ainda é um homem rendido a Deus. É um homem que está sempre buscando o coração de Deus, e por esse motivo ele é um homem chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque quanto mais nós buscamos o coração de Deus, mais o coração de Deus será estabelecido em nosso ser. Mais nós tomaremos essa forma de um verdadeiro adorador. Onde um verdadeiro adorador, ele não está preocupado com os aplausos, como aqui já foi falado, né? Em um louvor. Ele não está preocupado se ele vai ser reconhecido. Um verdadeiro adorador, ele não está preocupado se ele tem a melhor nota, se ele sabe todos os acordes. Um verdadeiro adorador, ele não está preocupado se ele vai realmente agradar as pessoas. Porque o verdadeiro adorador, ele tem que ter uma consciência que ele foi chamado por Deus para agradar tão somente a Ele. Amém? E a fé, ela tem realmente se desvanecido. A gente percebe isso. Rodrigo, mas como que a gente pode ter essa percepção? Como que você pode ter essa certeza? Primeiramente porque Jesus disse que assim seria. Ele disse que isso aconteceria no meio do povo. Mas nós também podemos perceber, e aí eu deixo que você faça um próprio exame na sua própria existência. Que o Espírito Santo ele possa realmente iluminar os olhos do seu entendimento. Que as muralhas que impedem você de enxergar aquilo que você precisa enxergar, para que você possa caminhar em fé, possam cair em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo ele possa penetrar as mais profundas inquietações da sua alma, mais profundas anseios que você possa ter, e ele possa te mostrar que ele pode transformar o seu choro em alegria. Que você possa enxergar que talvez o que está impedindo você de ir um pouco mais adiante é porque a sua fé está se desvanecendo. Como eu disse, Jesus ele disse que a prática da oração é um elemento que faz com que a nossa fé se aguce. Então, se a gente entende que a fé
ela vem não somente pelo ouvir a palavra de Deus, mas também pela nossa disciplina. E quando eu falo sobre disciplina, não estou falando de algo meramente ritualístico, não. Eu estou falando de você ter uma disciplina, uma consciência da importância de você adentrar na presença do Pai, se prostrar diante dele, falar com ele, para que ele possa injetar fé no seu coração. E eu creio que nessa noite o Senhor, Ele está com a sua glória sobre as nossas vidas. Aonde você que entrou aqui desacreditado, aonde você entrou aqui achando que não há mais solução para a sua família, não há mais solução para o seu ministério, não há mais solução para o seu casamento. Ei, eu vim para falar para você que o Senhor, Ele está nessa noite fortalecendo a sua fé. Ele vai fortalecer a sua fé, para que você possa caminhar não somente 1, 2, 3, 4 milhas, não. Você vai caminhar até aquele glorioso dia onde Ele vir buscar a sua igreja. Você consegue crer? Você crê? Porque nós estamos falando de fé. E talvez muitas pessoas, daquilo que eu já tenho proferido aqui, talvez o seu coração esteja distante. E isso é um sinal de que a nossa fé talvez já não é mais a mesma. Porque talvez um dia nós ouvimos uma promessa, e aí o tempo vai passando, os dias vão passando, e nós, na nossa perspectiva, nós achamos que está demorando. Não, tudo aquilo que o Senhor Ele tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer no tempo certo, no tempo dEle. Então aquieta o seu coração, confia nele, creia naquela palavra que Ele direcionou para a sua vida. Creia nas promessas que Ele direcionou para você. Você não está sozinho. Creia que Ele disse para você que estaria com você até a consumação dos séculos. Então se Ele disse, Ele está. E eu te entendo, eu sei que tem aqueles momentos na nossa vida onde nós nos sentimos por um breve momento sós. Nós olhamos para o lado e não vemos talvez um amigo fisicamente falando. Muitas das vezes nós não vemos nem o nosso familiar nos dando o apoio que nós queríamos. Mas nós temos a presença do doce amigo Espírito Santo para mostrar para nós que nós nele podemos depositar toda a nossa confiança, que é nele que a nossa fé precisa estar, para que de fato nós não venhamos cair no erro de depositarmos a nossa fé no homem. Para que nós não venhamos depositar a nossa fé no nosso pastor. Porque nós somos homens tentados e podemos cometer erros, podemos falhar. Para que você, jovem, não venha depositar a sua fé tão somente no seu líder. É óbvio que existe uma responsabilidade. E cada um de nós haverá de prestar conta com Deus naquele grande dia. Afinal de contas, nós estamos tratando com a noiva do Cordeiro. Eu estou ministrando aqui, mas que o temor do Espírito esteja sobre a minha alma. Que o amor dele derramado em meu coração seja a força motriz a me impulsionar em cada palavra, para que haja vida sendo direcionada a você. Para que realmente eu não somente diminua, mas eu esteja morto diante da presença de vocês, para que Ele seja glorificado. Aleluias. Então nessa noite o Senhor, Ele deseja. Se eu pudesse finalizar agora a mensagem, para que você entenda qual é o propósito, o Senhor, Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer fortalecer você. E Ele está te chamando para se aproximar dEle. Ele está te chamando você para se relacionar mais intimamente com Ele. Porque Ele vai te fortalecer. Porque Ele te fez promessas. E Ele está vendo como que você hoje está. E sabe qual que é a questão? Porque a gente, muitas das vezes, por não fazer aquele autoexame que eu disse, de nós olharmos para nós mesmos, nós, muitas das vezes, passamos a nos frustrar e achamos que a culpa é do outro. Nós achamos que a culpa é sempre do outro e não olhamos para nós, como nós estamos colocando a nossa vida diante de Deus. Ei, existe um acesso direto a Ele. O véu se rasgou.
Não há quem possa te impedir de adentrar nos santos dos santos. E se você um dia adentrou nos santos dos santos, não há como você não deseje novamente adentrar nessa presença. Mas eu sei que há uma força que busca minar a sua força. A palavra de Deus vai dizer que o inimigo, Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. É óbvio que aqui não está falando no sentido dele devorar uma pessoa, humanamente falando. Não, mas ele está buscando tragar a nossa fé. Ele está agindo para que nós não venhamos crer nas promessas um dia feitas para nós. É por isso que muitas pessoas até começam bem, mas não finalizam da mesma forma. Elas começam até com fé, mas no meio do percurso essa fé dela vai se desvanecendo. E quando nós vamos olhar, essa pessoa está perdida, muitas das vezes no mundo. Essa pessoa está afastada da presença do Senhor, porque a sua fé foi atacada. Mas se você talvez seja uma dessas pessoas que, sabe, o inimigo ele veio e ele tem agido na sua mente, para que você venha cada vez mais desfalecer na sua fé. Aqui está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele passeia em nosso meio. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para fortalecer a sua fé. E ele fala para você: ei, eu estou aqui do seu lado. Eu vou te ajudar a caminhar mais um pouquinho. Eu vou te ajudar a caminhar o quanto for preciso. Mas preste atenção que eu estou do seu lado. Ele está do nosso lado. Nós só precisamos abrir a nossa percepção, os nossos olhos espirituais, para que possamos vê-lo, para que possamos senti-lo, para que possamos discerni-lo, nos conduzindo em todos os caminhos. E foi justamente isso que Josué precisou fazer. Discernir a voz de Deus, dando a ele uma instrução. A instrução que eles deveriam utilizar de chifres de carneiro para tocar, darem voltas em torno de uma muralha, darem um grito para que aquela muralha viesse cair ao chão. Josué era um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Era um homem que estava na dependência de Deus. Porque ele sabia que as vitórias e tudo aquilo que Deus tinha feito como promessa só poderia se concretizar na sua vida e no meio do povo de Israel e de todos aqueles que Deus quisesse alcançar. Só poderia acontecer por meio da obediência, por meio de ouvir a fé injetada no coração. E agora ele dá passos em obediência. E anota isso se você quiser. Onde há fé, há obediência. A obediência é a manifestação que de fato eu sou uma pessoa que tem fé. Não existe uma pessoa que vai dizer que tem uma fé que seja genuína, sendo ela não se submete à palavra de Deus, sendo que Deus direciona muitas das vezes coisas para você falar ou para você agir de uma determinada forma. Se você não faz isso, não, você não é obediente. Não basta eu dizer que eu creio, não. Crer, até os demônios creem no nome de Jesus Cristo e eles se prostram. Até eles têm fé, porque eles se prostram, eles sabem, eles reconhecem diante de quem eles estão. E nós muitas das vezes com a nossa pseudo-fé, que nós dizemos ter, somos tão irreverentes na presença do Senhor, perdemos o temor do Espírito Santo, de compreendermos que quando estamos nesse ambiente, existe um alguém a ser adorado. Perdemos tempos, às vezes, falando com uma pessoa que está do lado e não tem problema, tá, irmão? Mas chegou, muitas das vezes, cumprimenta. Sabe, o calor do corpo, unidade. Mas tire um momento só você e Deus. Sabe, comece o seu culto racional a Ele. Apresente o seu corpo como um sacrifício vivo, para que chegue diante dEle um cheiro suave às suas narinas.
para que chegue diante dele este cheiro, aonde ele olha e fala: não existe uma outra possibilidade, eu irei me manifestar no meio desse povo, eu irei operar milagres no meio desse povo, porque eles são um povo que tem fé. Jesus, ele disse que nós iríamos impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Nós iríamos expulsar demônios. E tudo isso, todos esses sinais que seguiriam aqueles que crescem, que verdadeiramente tivessem uma fé genuína, só iria seguir de fato aqueles que têm uma fé genuína. Então nós, como igreja, coletivamente precisamos ser humildes. Eu preciso ser humilde diante do meu Deus e falar: Senhor, por quê? Por quê? A gente está tão cheio de teorias, a gente está tão cheio de, tanta coisa, mas a simplicidade do genuíno evangelho de Cristo nós temos perdido. Aonde de repente a gente está andando no meio de uma pessoa, aí o Espírito Santo direciona, você para, irmão, que o Senhor possa te curar. Um exemplo. Essa simplicidade de você ser tocado pelo Espírito Santo e você não se prender, como diz o bispo, aos protocolos, mas você terá liberdade, porque aonde o Espírito está, a liberdade. Então isso demonstra que nós temos fé realmente nele, porque nós entendemos que ele está fazendo, que ele vai fazer em nosso meio. E muitas das vezes o inimigo ele tem nos prendido nesse aspecto, nos enrijecido na nossa expressão de adoração. Quantas pessoas às vezes têm uma vontade de dar glória a Deus e não dá? Porque a gente olha para a pessoa que está do lado e fala: meu Deus, se eu der um glória a Deus, que é a sua expressão de fé, que vai derrubar uma muralha. Aí você fala: não, mas se eu falar, ele vai pensar o que de mim? Irmão, a sua adoração é você e Deus. É esse seu glória a Deus que vai quebrar as cadeias, que vai gerar um movimento do Espírito. É o seu aleluias. É você não reter as lágrimas que o Espírito Santo está buscando derramar do seu coração. Não, aqui existe liberdade, seja livre. Se você sentir vontade de levantar suas mãos e exaltar Ele, exalte, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Exalte a Ele, bendiga o santo nome dEle. Dê o grito. Dê esse grito. Aleluias. Dê esse grito que vai fazer com que as muralhas que estão cercando a sua vida caiam por terra, no nome de Jesus Cristo. Então Deus ele havia já feito uma promessa para o povo. A promessa é que eles conquistariam todas as terras, Canaã, todos aqueles territórios. Então a gente vai ver que Josué ele recebe essa palavra, onde Deus vai dizer: tenho dado na sua mão Jericó. Ou seja, nós precisamos o quê? Já foi falado aqui em outras ministrações. Nós precisamos nos apropriar de tudo aquilo que Deus já estabeleceu como uma promessa em nossas vidas. E a partir dessa promessa nós precisamos passar a caminhar, a nos movimentar. Lá em Deuteronômio capítulo 7 você vai ver essa promessa quando Deus faz. Deus diz que daria todos os territórios, os reis seriam entregues na mão. Então quando Deus está aqui nesse momento trazendo novamente a lembrança de Josué, reafirmando a promessa, Deus ele está injetando novamente fé no coração de Josué. E obviamente Josué iria comunicar isso ao povo, e a fé novamente no meio do povo seria restaurada. Deus sabe, Ele conhece a nossa estrutura, irmãos. Ele sabe que a gente tem esses momentos, né? De altos e baixos. Mas no momento do vale Ele também estará com você. Não importa se é no deserto, se é no vale, não importa. Ele vai estar com você. E é somente isso que você precisa crer.
porque você vai continuar caminhando. Aleluia. E aqui, irmãos, tem alguns pontos que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos dentro daqueles direcionamentos que Deus ele deu a Josué. Primeira questão é essa obediência que ele teve, ele e o povo, de fazer exatamente aquilo que Deus estava direcionando. Pegaram ali as trombetas de chifre de carneiro. Quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, existiam dois tipos de trombetas. Umas que eram feitas com prata batida e eram utilizadas em algumas circunstâncias, como convocar o povo para a guerra. Era usada na celebração de algumas festas, quando tinha alguns momentos solenes. Então, para cada situação, havia uma trombeta específica. E aqui, essa trombeta de chifre de carneiros, ela é uma trombeta que está sendo utilizada não tão somente para declarar ou expressar que o povo está indo para a guerra, porque não é esse o propósito dessa trombeta. A gente precisa lembrar que lá em Josué, no capítulo 5, o povo já havia festejado uma festa. E qual era? A de Páscoa. Eles já estavam comendo das novidades da terra. Eles já tinham passado por esse período e posteriormente eles viriam entrar agora no período do jubileu. É um momento de solenidade, de festividade. Ei, irmãos, o Espírito Santo ele ministra no seu coração e você pegue isso. O povo de Deus, ele está caminhando ali com Josué, seguindo os direcionamentos, aonde em um primeiro aspecto eles estão indo para uma batalha, mas a trombeta que está sendo tocada é de celebração. Nós estamos indo para uma batalha, mas nós estamos celebrando. Nós estamos indo para uma batalha, mas nós estamos exaltando. Nós estamos indo sim para uma batalha, mas nós estamos glorificando. Nós não estamos temendo aquilo que virá à nossa frente, porque o povo de Deus, ele não caminha para alcançar vitória, ele caminha em vitória. Nós caminhamos em vitória. Os nossos passos já são vitoriosos porque Cristo já conquistou a vitória por nós. É aquilo de uma outra ministração que a gente pregou e que é falado aqui. Nós caminhamos em vitória, então, ei, se alegre. Exalte. Glorifique a Ele. Naqueles momentos que você estiver na sua casa, sabe que vinha aquela voz tentando fazer você se entristecer, tentando colocar você para baixo. Ei, coloca lá aquele louvorzão, sabe? Aquele louvor. Coloca lá aquele louvor. Rasga o seu coração na presença de Deus. Começa a celebrar aquilo que o Senhor já te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Exalte a Ele, glorifique a Ele. E aí a gente vai perceber algo também, que é um outro aspecto que me chama a atenção aqui, que é o Senhor disciplinando o povo, porque a gente vai ver Ele instruindo o povo a passar 7 dias, dando volta em torno da muralha, e no 7º dia dariam lá 13 voltas. É óbvio que Deus ele podia dar a vitória para o povo no primeiro dia, mas Deus ele está sendo didático, Ele está falando para o povo dar durante 7 dias, uma volta em cada dia, e no final, no 7º dia, daria 13 voltas. O 7 na Bíblia, ele aponta para aquilo que é o perfeito. Deus, ele quando cria todas as coisas, ele cria em 7 dias. No sábado ele descansou. Quando nós vamos olhar para o candelabro, o candelabro ele tem 7 hastes. Quando nós vamos olhar em Apocalipse, nós vamos ver 7 cartas sendo escritas a 7 anjos. Nós vamos ver então o 7 em vários momentos na palavra de Deus, sempre apontando para aquilo que é perfeito. Então o que Deus está mostrando aqui é que a obra que Ele começou no primeiro dia, até o 7º dia, que seria o final, estaria perfeita. Filipenses capítulo 4. Aquele que começou, Ele começou no primeiro dia,
Naquele dia que você se rendeu, e aí você está caminhando, você está dando voltas em volta de uma muralha, os dias estão passando, você não está entendendo nada, mas Ele está aperfeiçoando, até o glorioso dia em que você estará face a face com Ele. Ele vai cumprir, Ele vai concluir a obra que Ele começou na sua vida. Só continua caminhando e celebrando, só continua caminhando e adorando, só continua caminhando e exaltando, só continua. E deixe que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Só continua. Vai dando os passos que você precisa dar. Aleluias. E aí, Deus também está ensinando esse povo a desenvolver a paciência, que é essencial. Hebreus no capítulo 6, versículo 11 a 15. Vai nos dizer, 11, Hebreus 6, versículo 11, vai dizer: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então tem situação na sua vida que você não entende por que as coisas não estão acontecendo, por que ainda não aconteceram, e é só o Senhor te ensinando a ter paciência. Porque é essa paciência que vai desenvolver em você a esperança, para que você continue crendo naquela promessa que Ele te fez. E a mais gloriosa de todas é que Ele vai voltar e vai nos resgatar. Entende por que muitas pessoas... O Senhor fala para dar 7 voltas, aí a gente vai dar 1, dar 2, dar 3, aí começa a ficar sem paciência, esse negócio desse. Aí a gente quer dar o nosso jeitinho. É nesse dar o nosso jeitinho que o negócio complica, irmãos. Sabe, que o Espírito Santo ele possa nos dar graça, para que a gente possa entender que os planos do Senhor sobre a nossa vida são muito mais elevados do que aquilo que nós, na nossa presunção, no nosso orgulho, no nosso ego, achamos que nós podemos dizer como que é melhor, como que Ele tem que agir. Não, Ele sabe como Ele precisa agir. Deixa eu correr que nem cheguei ainda na onde é o foco da ministração. Então a gente vai ver que depois que eles fazem tudo isso, há a queda dos muros. Os muros caem. E diante daquilo que a gente percebe como uma destruição desses muros, a gente vai perceber um outro milagre acontecendo. Não é apenas o milagre dos muros caindo que nós temos aqui. Porque nós lemos aqui um texto onde vai dizer que havia uma outra pessoa, uma mulher que estava sendo alvo também de uma promessa de Deus. Deus tinha uma promessa sobre a vida de uma outra pessoa aqui, que estava no meio do outro povo, no meio do povo cananeu. Uma promessa sobre a vida de Raabe. Deus na eternidade havia estabelecido algo sobre a vida dessa mulher. Só que essa mulher até então, ela não era participante daquele povo. Mas a gente leu que Deus Josué envia espias até Jericó. Ela guarda ali os mensageiros. Eles entram em um acordo. Ela marca a sua casa ali com um sinal de um pano vermelho, para que eles pudessem ver que era ali aquela casa. Uma casa que a palavra de Deus vai dizer que estava sobre os muros, em cima dos muros. Mas a gente olha para a palavra de Deus e a gente vai ver homens dando 7 voltas, os muros estão caídos, e no versículo de número 22, Josué ele vai dizer: porém disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá. O milagre aqui não é tão somente em Deus ter derrubado aqueles muros, mas é aonde parecia que estava
tudo vindo abaixo, porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de uma mulher, uma casa foi preservada. Talvez você não tenha compreendido. Você olha para as circunstâncias ao seu redor, parece que está tudo desmoronando ao seu lado. Parece que o seu casamento não está dando certo. Parece que as suas finanças, a economia no país está ruindo. E parece que as suas estão indo junto. Mas eu vim nessa noite para falar para você que há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Muitos até poderão vir abaixo, mas aqueles que estão debaixo da promessa do Senhor estão guardados por Ele. Estão guardados por Ele. Estão guardados por Ele. Se você está debaixo da promessa do Senhor, a sua casa, a sua vida, o seu ministério, os seus filhos estão debaixo dessa promessa, eles estão sendo guardados. Aleluias. Você está sendo guardado. Raabe, ela creu. Ela creu, diferente de todos os outros do seu povo. Hebreus, no capítulo 11, vai falar, testemunhar sobre a vida dessa mulher. Vai falar, ela está na galeria dos heróis da fé. Essa mulher, ela acessou essa fé para crer que realmente Deus livraria ela. E assim Deus fez. Mas tem algo aqui que também me chama a atenção e eu finalizo. Porque além daquelas pessoas que moravam em cima do muro, havia toda uma cidade. Havia outras casas que continuaram de pé. As que caíram foram aquelas que estavam sobre o muro, em exceção a de Raabe. E agora, pessoas que de repente podem ter, até durante um período de tempo, ter tido um contato com Raabe, porque do momento em que Josué envia os espias até Jericó, aproximadamente tem um período de 3 a 4 semanas de tempo que se passa. E eles falaram, ó, chama seus pais, chama seus parentes, chama todo mundo e quem estiver dentro da casa será preservado. Quem estiver dentro da casa será guardado. E talvez Raabe possa ter se direcionado a algum parente, ou algum amigo, alguma pessoa, e falado que, para eles adentrarem para dentro daquela casa. E talvez não deram crédito naquilo que aquela mulher falou. Mas eles tiveram a triste experiência de não ter dado ouvido a uma palavra direcionada por alguém que estava com o seu coração cheio de fé. Raabe. Porque Raabe também, ela tinha tudo para desacreditar que de fato a promessa alcançaria ela. Irmãos, imagine você morando numa casa em cima de um muro. Você vendo um exército de milhares de pessoas, aproximadamente só de soldados tinham mais de 600 mil. Apesar que não eram todos que estavam nesse momento. Mas um grande exército dando voltas e voltas em torno daquela cidade. Trombetas anunciando algo. E de repente ela escuta um estrondo. E ela tem uma percepção que sua casa está vindo abaixo. Imagine como que estava o coração dessa mulher. Como que ela ficou de repente aterrorizada. Ou ela tinha todos os motivos para ficar aterrorizada. Mas ela não se aterrorizou. Porque ela creu na promessa. Ela creu naquele que é fiel para falar e tem todo o poder para fazer. Então creia nas promessas que Deus ele direcionou a sua vida. Raabe, ela saiu da sua casa. Eu imagino que talvez quando ela saiu, talvez muitos da cidade estavam olhando sem entender, mas como que pode? Todos estão sendo aqui destruídos. Os soldados estão matando todo mundo. A destruição chegou sobre estas pessoas que estão vivendo em desacordo a Deus. Mas aquela mulher está com a sua casa de pé. A sua família está todo indo junto com esse povo agora. Eu até anotei para não esquecer. Presta atenção.
Onde está aqui? Aleluia. Cadê? Pode parecer que tudo está ruindo, mas creia que você está sendo guardado pelas promessas. Haverá livramento, haverá salvação. Estar debaixo da promessa não nos torna imunes às circunstâncias da vida. Na verdade, elas favorecem para que se revele que estamos debaixo de uma promessa. Eu vou repetir. Nós estarmos debaixo de uma promessa não nos impede, não vai inviabilizar de nós passarmos pelas dificuldades, pelas circunstâncias difíceis da vida. Mas elas irão revelar de fato que nós estamos diante de uma promessa. Porque todos vão olhar e vão dizer: como é que pode? Ainda está de pé. Já era para estar prostrado, caindo. Já era para estar pela sarjeta, mas ele ainda está adorando. Ele tem todas as razões, todos os motivos para estar vivendo uma vida desacreditada, mas ele ainda está glorificando. As finanças deles estão de mal a pior, mas ainda está exaltando. Como que pode? O parente dele está no hospital, mas como que ainda está adorando? Ei, eles estão debaixo de uma promessa. Você está debaixo de uma promessa. Deixa que todos olhem, porque no momento em que eles olharem para você, eles vão perceber que é a glória de Deus manifesta na sua vida, porque Ele te fez uma promessa. Amém? Glórias a Deus. Podem se colocar de pé, os irmãos, em nome de Jesus, para nós encerrarmos. E para finalizar, irmãos, enquanto os presbíteros vêm à frente para a gente estar fazendo o corredor, só preste atenção em mais uma questão aqui. Porque quando Josué entra dentro da casa, ele entra para tirar ela de lá. Raabe, por alguma fração de segundos, talvez ela pudesse até ser tentada a continuar agora na sua casa, porque a sua casa ainda estava intacta. Mas ela entendeu que a melhor coisa era acompanhar o povo de Deus. Era acompanhar aquele povo que servia ao único e verdadeiro Deus vivo. Então, se nessa noite você chegou aqui sem fazer parte desse povo, acredite, a melhor coisa para você é você vir fazer parte desse povo. O Senhor, Ele tem te guardado até esses dias, porque há uma promessa sobre a sua vida. O Senhor tem preservado a sua alma, porque existe uma promessa sobre você. Talvez você esteja afastados do caminho do Senhor, mas há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele te chama, Ele te convida novamente para cear com essa família, a família do reino. Então gostaria de perguntar nessa noite, se há alguém que está afastado do caminho do Senhor e gostaria de estar retornando para a casa do Pai. Há alguém? Não há ninguém? Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Mais uma coisa, irmãos. Essa mulher, ela foi alcançada por uma promessa. Porque aqueles dois espias que eram as primeiras pessoas que receberam a promessa, eles faziam parte do povo. Eles compreenderam que a promessa não dizia respeito somente a eles. Eles eram acesso para que essa mulher pudesse também agora ser participante dessa promessa.